Vocês já ouviram falar do padrão Abacaba? Pois é, esse padrão fractal é a chave que desvenda os mistérios do universo. É a conexão que une todas as coisas, a ordem por trás do caos. Curiosos para saber mais? O que se esconde por trás do padrão Abacaba? Um código oculto que aparece em arte, música, matemática e até na natureza? Será que existe uma força misteriosa conectando tudo ao nosso redor? Abacaba não é apenas uma curiosidade matemática. É um padrão que, surpreendentemente, revela conexões profundas entre diferentes eventos históricos, culturas e até fenômenos inexplicáveis. Mas o que isso significa para nós? Estamos à beira de desvendar uma verdade oculta que tem sido ignorada por séculos? Vamos mergulhar nas raízes desse padrão intrigante, começando com a música. Você sabia que compositores clássicos, como Johann Sebastian Bach, utilizavam o padrão Abacaba em suas peças? Essa estrutura, onde uma seção é repetida de forma simétrica, cria uma harmonia que ressoa na mente humana de forma quase instintiva. Mas isso não para por aí. O padrão Abacaba não está apenas na música. Ele aparece em manuscritos antigos, nas construções arquitetônicas gregas e até na sequência de Fibonacci, uma das formas mais fundamentais que encontramos na natureza. Coincidência? Talvez. Ou será que esses padrões são uma tentativa do universo de se comunicar com a humanidade de forma oculta? Em 1905, quando Albert Einstein formulou a teoria da relatividade, ele fez uso de padrões que se assemelham ao Abacaba. Sua visão sobre o espaço e o tempo dobrando sobre si mesmos se assemelha muito ao fractalismo desse padrão. Isso não é coincidência? Outros cientistas ao longo da história, como Poincaré e Mandelbrot, também trabalharam em teorias que, quando examinadas de perto, se conectam com o Abacaba. Seria esse padrão uma janela para uma compreensão mais profunda da realidade? Vamos continuar nossa jornada explorando as profundezas do padrão Abacaba, em áreas ainda mais misteriosas e menos conhecidas. A música e a matemática são apenas o início, mas o que poucos sabem é que o Abacaba também pode ser encontrado em textos sagrados e escrituras antigas. Estudos recentes sugerem que trechos simétricos e repetitivos da Bíblia, do Alcorão e dos Vedas seguem o mesmo padrão estrutural. Por que tantos textos religiosos seguem essa simetria? Será que os autores desses textos sagrados tinham um entendimento mais profundo sobre a natureza do universo, algo que foi perdido ao longo dos séculos? Mas não é só na espiritualidade que o Abacaba faz sua presença. Ele aparece também em estruturas sociais antigas. Civilizações, como a dos astecas e dos maias, criaram calendários e pirâmides que seguem esse padrão. As pirâmides de Teotihuacan, por exemplo, têm uma disposição simétrica que reflete a matemática do Abacaba. Seria isso uma tentativa deliberada de harmonizar a arquitetura com os ciclos cósmicos? Ou será que os construtores dessas pirâmides tinham acesso a um conhecimento perdido que conectava a arquitetura, astronomia e espiritualidade? E se eu te dissesse que o Abacaba também está presente na biologia? Muitos organismos vivos, como conchas, árvores e até na forma das galáxias, seguem padrões fratais que podem ser explicados pelo Abacaba. Pegue o exemplo das folhas das árvores. Sua disposição ao longo do galho segue uma sequência que pode ser prevista com precisão. Esse padrão de crescimento maximiza a eficiência com que a planta absorve a luz solar. Mas por que o universo parece preferir essa estrutura? Será que há uma força oculta governando esses padrões na natureza? Até na guerra, o padrão Abacaba parece ter um papel. Durante a Segunda Guerra Mundial, relatórios de inteligência revelaram que o ciclo de eventos, envolvendo grandes vitórias e derrotas, seguiu um ritmo simétrico quase perfeito. Seria isso uma simples coincidência ou estamos falando de algo mais profundo? Uma espécie de padrão invisível que orienta o curso da história?
Há quem acredite que líderes militares ao longo da história estudaram esses padrões, usando-os como uma vantagem estratégica. Mas até que ponto isso é verdade? Por fim, há indícios de que o abacaba pode estar inserido até mesmo no comportamento humano. Psicólogos observaram que padrões de tomada de decisão e até mesmo ciclos emocionais seguem um ritmo semelhante. Em situações de crise, a mente humana tende a repetir comportamentos, criando padrões que podem ser previstos por essa estrutura. Por que nossos cérebros parecem seguir essas sequências? Seria isso um reflexo da matemática subjacente do cosmos? Ou estamos programados para seguir esse ritmo oculto? O padrão abacaba não só permeia a história, mas também alimenta inúmeras teorias conspiratórias. Uma das mais intrigantes sugere que organizações secretas, como os Illuminati, utilizam o abacaba como uma espécie de código oculto. Supostamente, grandes eventos mundiais, como a eleição de presidentes e a criação de governos, seguem um padrão temporal que espelha esse ritmo fractal. Será que o abacaba é o código que permite a esses grupos prever e manipular eventos históricos? Para muitos teóricos, não há dúvida. Alguns estudiosos acreditam que o abacaba foi deliberadamente incorporado na arquitetura de locais importantes, como o Capitólio dos Estados Unidos e a Catedral de Notre Dame. Há documentos que sugerem que os arquitetos por trás dessas construções estavam seguindo instruções ocultas para incorporar essa simetria nas estruturas. Por que fariam isso? Para muitos, é um sinal de que essas estruturas têm um significado esotérico muito além do que os olhos comuns podem ver. Elas seriam antenas cósmicas, captando e direcionando energias invisíveis. Outros ainda afirmam que o abacaba está por trás de algumas das maiores invenções tecnológicas da humanidade. Nikola Tesla, o enigmático inventor, teria descoberto padrões semelhantes em seus estudos sobre eletricidade e magnetismo. Ele afirmou que, compreendendo os ritmos naturais do universo, seria possível controlar forças poderosas, como a eletricidade sem fio. Tesla acreditava que a chave para controlar essas forças estava em padrões matemáticos que ressoavam com o abacaba. Mas por que seu trabalho foi suprimido? Seria porque ele estava prestes a revelar verdades que o mundo não estava pronto para aceitar? Outra teoria intrigante sugere que o padrão abacaba foi utilizado por civilizações antigas para calcular a vinda de grandes catástrofes. Muitos acreditam que os maias, ao criarem seu famoso calendário, utilizaram o abacaba para prever o fim de ciclos cósmicos e eventos cataclísmicos. De fato, alguns estudiosos apontam para alinhamentos cósmicos, como os eclipses solares, que ocorrem de acordo com esse padrão. O que esses antigos sabiam que nós não sabemos? Será que o abacaba é uma chave para prever o futuro e preparar a humanidade para o que está por vir? E talvez o mais perturbador de tudo seja a sugestão de que o abacaba esteja ligado a experiências de controle mental. Documentos vazados do programa MKUltra, conduzido pela CIA, indicam que o governo dos Estados Unidos estudava o uso de padrões repetitivos e simétricos para induzir estados hipnóticos e controlar o comportamento humano. Será que o abacaba foi usado como uma ferramenta para manipular as massas sem que elas soubessem? Essa teoria levanta questões profundas sobre até que ponto forças poderosas estão dispostas a ir para manter o controle. Teorias conspiratórias populares e misteriosas. Agora vamos entrar no território das teorias conspiratórias. Existem aqueles que acreditam que o abacaba não é apenas um padrão matemático. Para muitos teóricos, ele é uma espécie de código que conecta eventos históricos e figuras-chave da humanidade. Vamos explorar a teoria de que o padrão abacaba está relacionado aos Illuminati, o grupo secreto que, segundo muitos, controla os principais eventos mundiais. O que sabemos? Alguns estudiosos afirmam que os símbolos que vemos associados ao abacaba foram intencionalmente colocados em monumentos, moedas e documentos históricos para codificar informações vitais.
Se isso é verdade, por que essas informações foram ocultadas do público por tanto tempo? Outra teoria intrigante conecta o padrão Abacaba aos eventos das pirâmides do Egito. A disposição das pirâmides de Gizé segue um alinhamento que alguns acreditam estar baseado nesse padrão. Seria essa arquitetura uma tentativa de refletir a harmonia matemática do cosmos? Ou seria uma forma de comunicação alienígena, transmitindo conhecimento antigo para nós? Essas teorias são amplamente debatidas, mas os detalhes são tão convincentes que é difícil ignorar a possibilidade. Alguns acreditam que o Abacaba está embutido na própria estrutura do universo. Eles apontam para descobertas recentes na física quântica que mostram que, em um nível subatômico, as partículas parecem se organizar em padrões que seguem a simetria Abacaba. Isso pode significar que o próprio tecido da realidade é moldado por esse padrão. Seria o Abacaba a chave para entender o multiverso? Estamos falando de uma realidade fractal, onde o microcosmo reflete o macrocosmo. Mas o que isso realmente significa para a nossa existência? Vamos agora aprofundar ainda mais nas teorias conspiratórias em torno do Abacaba. E se te disséssemos que esse padrão foi deliberadamente suprimido ao longo da história? Para muitos teóricos, o Abacaba não é apenas um padrão matemático que emerge da natureza, mas sim um código de poder. Um código que, se compreendido corretamente, permitiria a quem o detém controlar os ciclos da história, da economia e até da psicologia humana. Segundo essa teoria, grandes instituições financeiras e políticos de elite já entenderiam o poder do Abacaba há séculos, manipulando a sociedade em níveis que sequer imaginamos. Mas como isso funcionaria na prática? Há quem acredite que o Abacaba está presente no próprio ciclo econômico. Se você observar de perto as grandes crises financeiras, desde a Grande Depressão até o colapso de 2008, há uma simetria temporal entre elas. Essa simetria segue os princípios do Abacaba. Para alguns teóricos, essa repetição de altos e baixos econômicos não é obra do acaso, mas sim o reflexo de um ciclo natural, ou manipulado, que visa criar controle global. Se olharmos para eventos como o surgimento e queda de impérios econômicos, veremos que essas flutuações seguem padrões que podem ser previstos. O padrão Abacaba estaria guiando a mão invisível da economia? Uma das teorias mais intrigantes conecta o Abacaba ao tempo. Há aqueles que sugerem que o tempo, como o conhecemos, é uma ilusão, e que o Abacaba pode ser a chave para entender como o tempo realmente flui. A teoria da recorrência eterna, proposta por filósofos como Friedrich Nietzsche, sugere que o tempo e os eventos se repetem infinitamente. Para teóricos modernos, essa ideia se conecta diretamente com o Abacaba. O padrão não apenas organiza eventos no espaço, mas também no tempo, criando uma simetria que liga o passado, o presente e o futuro em um ciclo contínuo. Seria o Abacaba a evidência de que estamos presos em um loop temporal, repetindo os mesmos ciclos infinitamente? Mas a teoria mais radical e perturbadora é a ideia de que o Abacaba pode ser uma ferramenta de controle mental em escala global. Se o padrão existe no comportamento humano, como alguns cientistas sugerem, ele poderia ser usado para prever e manipular as ações das massas. Imagine um governo ou corporação utilizando esse conhecimento para influenciar decisões políticas, compras ou até a direção cultural de uma sociedade. A repetição sutil de imagens, sons e narrativas em filmes, músicas e notícias poderia estar seguindo esse padrão, condicionando nossa mente a agir de formas previsíveis. Será que estamos sendo influenciados por esse ritmo sem sequer perceber? Essa teoria se torna ainda mais perturbadora quando olhamos para a forma como a tecnologia avança. Com a ascensão da inteligência artificial, o uso do Abacaba, como um padrão para prever e influenciar o comportamento humano, se torna uma possibilidade real.
Alguns acreditam que as grandes corporações de tecnologia já utilizam o abacaba em algoritmos de redes sociais, sugerindo conteúdos e moldando comportamentos de acordo com padrões simétricos de interação. Seria isso uma forma de controle sutil sobre bilhões de pessoas? Se assim for, o abacaba pode estar moldando o futuro digital da humanidade sem que sequer nos demos conta. Para muitos, o abacaba vai além do controle e manipulação. Ele poderia ser a chave para desbloquear uma nova forma de realidade. A ideia de que vivemos em uma simulação é amplamente debatida no campo da física teórica e da filosofia. Se o abacaba é uma estrutura fundamental da realidade, ele pode ser a evidência de que nossa existência está programada em um código cósmico. Grandes pensadores, como o filósofo Nick Bostrom, argumentam que se o universo segue padrões repetitivos e simétricos, há uma chance de que tudo o que vemos e sentimos seja apenas uma simulação hiperrealista. Seria o abacaba o código base dessa simulação? Cada uma dessas teorias traz à tona questões perturbadoras sobre o papel do abacaba em nossas vidas. Se o padrão está realmente presente no tecido da realidade, governando desde os ciclos econômicos até o comportamento humano, o que isso significa para o nosso livre-arbítrio? Será que estamos todos seguindo um roteiro invisível, cuidadosamente construído por um código que não compreendemos completamente? Essas perguntas continuam a intrigar e fascinar aqueles que ousam explorar os mistérios ocultos por trás desse padrão fractal. À medida que exploramos essas teorias, nos deparamos com algo ainda mais surpreendente. O abacaba pode estar presente nos eventos políticos e sociais mais importantes do último século. Um estudo recente aponta que grandes revoluções e mudanças de poder seguem um padrão temporal que corresponde ao abacaba. A Revolução Francesa, a queda da União Soviética e até a ascensão da internet. São eventos aparentemente desconexos, mas quando olhamos de perto, percebemos um padrão invisível que os une. Seria coincidência ou existe uma ordem subjacente que nos escapa? O que tudo isso significa? Será que o abacaba é a chave para desvendar segredos do nosso passado e prever o futuro? Será que há forças ocultas manipulando o tempo e os eventos ao nosso redor, usando esse padrão como uma ferramenta de controle? Só o tempo dirá. À medida que aprofundamos nossa compreensão do padrão abacaba, um elemento ainda mais surpreendente começa a emergir. Em alguns círculos acadêmicos, historiadores e cientistas políticos estão começando a traçar paralelos entre o abacaba e as grandes mudanças de poder ao longo da história. Um estudo recente, conduzido por uma equipe de analistas de dados históricos, identificou que muitas das revoluções mais significativas, desde a Revolução Francesa até o colapso do Império Soviético, seguem uma simetria temporal que remete ao abacaba. A transição de poder entre diferentes eras, como se fosse orquestrada por uma mão invisível, se alinha a esse padrão quase de forma exata. Mas como e por que isso acontece? Se olharmos mais de perto para os eventos mais recentes, como a ascensão da internet, vemos algo semelhante. Em menos de 2 décadas, o mundo passou de um estado de comunicação analógica para um estado totalmente digital. Alguns teóricos sugerem que essa transformação tecnológica segue o padrão abacaba, uma alternância entre controle centralizado e liberdade descentralizada, que está profundamente enraizada nas mudanças de poder globais. A era digital não surgiu ao acaso, mas sim como parte de um ciclo maior, já previsto por esse padrão misterioso. Isso explicaria, talvez, por que tantas grandes revoluções políticas, sociais e tecnológicas parecem surgir em sincronia, como se fossem peças de um quebra-cabeça maior. O mais curioso é que, mesmo em períodos de grande caos, o abacaba parece fornecer uma estrutura oculta que organiza os eventos. Guerras mundiais, crises econômicas e até pandemias
podem parecer desconectadas à primeira vista, mas quando olhamos através da lente desse padrão fractal, começamos a ver um ritmo invisível que une esses eventos. Por exemplo, os ciclos de paz e guerra entre as principais potências mundiais ao longo do século XX seguiram uma repetição quase precisa, algo que foi detectado por especialistas em história militar. Será que estamos presos em um ciclo de criação e destruição, regido por uma ordem cósmica que poucos compreendem? O que realmente chama a atenção é que o Abacaba não parece estar restrito a apenas eventos políticos ou guerras, mas também à cultura. Grandes movimentos culturais como o Renascimento, a Era do Iluminismo e até o surgimento da contracultura nos anos 1960 seguiram uma progressão cíclica. Eles emergem, alcançam um ápice e depois declinam, apenas para serem seguidos por novas formas de expressão e inovação, sempre dentro de uma estrutura simétrica. Esses ciclos, marcados por picos de criatividade e inovação, parecem seguir o mesmo ritmo do Abacaba, sugerindo que a própria criatividade humana pode ser influenciada por esse padrão. Isso nos leva a questionar se as revoluções culturais, assim como as políticas, são parte de um processo maior que vai além da nossa compreensão imediata. Por fim, chegamos a uma questão essencial: o que tudo isso significa para o futuro? Se o Abacaba é realmente um padrão que organiza a história e a sociedade, então talvez possamos usá-lo para prever o que virá a seguir. Alguns pesquisadores já estão estudando a possibilidade de aplicar esse padrão à previsão de crises econômicas e mudanças geopolíticas. Há quem sugira que, ao entendermos o ciclo em que estamos, podemos evitar futuras catástrofes ou, ao contrário, nos preparar para a próxima grande revolução tecnológica ou cultural. Mas isso levanta outra questão. Será que realmente temos controle sobre o destino? Ou somos apenas peões em um jogo muito maior do que imaginamos? A ideia de que o Abacaba não apenas está presente no passado e no presente, mas também pode moldar o futuro, abre um campo de possibilidades fascinantes e um tanto assustadoras. Estamos realmente prontos para compreender e, talvez, dominar esse padrão oculto? Ou o Abacaba continuará sendo um mistério indecifrável, operando nas sombras e guiando nossos destinos sem que percebamos? Agora, cabe a você decidir. O Abacaba é apenas uma coincidência? Ou estamos olhando para algo muito maior do que nós, algo que conecta todos os aspectos da nossa realidade? Deixe seus comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa. Você já notou o padrão Abacaba em outros eventos ou lugares? Compartilhe este vídeo com seus amigos e veja se eles conseguem identificar esse padrão em suas próprias vidas.